milking the adulation of a nation that has had its dark days in recent times, but now has something to celebrate and bring the country together. Toda a Copa do Mundo tem protagonistas. Em 2022, a França é uma delas. Can France go on and win back-to-back titles after their 2018 World Cup success in Russia? Defending champions France have made quite an entrance into the World Cup. Esperemos que no, porque si hablamos de la última campeona del mundo... O Mbappé é o cara, o explosivo, botou pra correr e vai parar na porrada. Além de contar com os principais jogadores do planeta nessa geração, ela já chegou com o respaldo de ser a última campeã mundial. Mas tem algo estranho nessa seleção francesa. E nos últimos meses, se você acompanha as notícias, já percebeu que tem algo rolando ali dentro. E um dos motivos para essa sensação vem de uma herança, que persegue uma das seleções mais tradicionais do mundo, e assim como tudo no futebol, envolve algo que acontece não só com os jogadores, mas com as pessoas de todo o país. Esse é o Documento Peleja, e eu vou te contar o que está acontecendo. Esse cara talvez seja o personagem que viveu a maior montanha-russa da última Copa pra cá. Hoje, ele é considerado, principalmente por torcedores e parte da mídia brasileira, um dos caras mais mimados do futebol por conta da crise de relacionamento dele no PSG. All strikers in the world would love to have the role that Kylian Mbappé has. Un tipo como Mbappé, No, que muy deja fuerte. la oportunidad, la dejó pasar del Real Madrid para seguir en el París por más kilos de dinero que le paguen, no está bien de la cabeça. Mas em 2018, ele era o jovem mais promissor do mundo, o craque, camisa 10 e campeão mundial. Além disso, o Mbappé tinha um carisma meio magnético. Aliás, muitos daquela seleção tinham essa energia. O Kanté com a simplicidade, o Pogba com o exibicionismo. Claro, o Mbappé com a juventude e a habilidade absurda. Mas se você prestar um pouco de atenção nesses três caras que eu falei, vai ver que eles têm uma coisa em comum. E isso se tornou uma discussão central na mídia a partir do momento em que eles levantaram a taça. Africa won the World Cup. 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 I mean, look, I get it. They have to say it's the French team, but look at those guys, huh? Look at those guys. Se você não viu essa sketch do comediante norte-americano Trevor Noah em 2018, muito provavelmente viu esse desenho do cartunista Mahmoud Rifai em algum lugar pela internet. Depois de uma migração em massa do continente africano para a Europa, que teve um pico em 2016, a discussão sobre quem realmente tinha vencido aquele mundial estava bem quente. E a seleção francesa, apesar de não ser a única a ter vários atletas de ascendência africana, se transformou no grande símbolo dessa crise de identidade que existe até hoje em todo o continente europeu. Em junho desse ano, o próprio Mbappé escancarou um pouco dessa questão. Primeiro, o presidente de longa data da Federação Francesa, Noël Le Graët, resolveu revelar em uma entrevista que o camisa 10 não tinha lidado bem com as críticas da imprensa e com os torcedores quando perdeu o pênalti decisivo na Euro 2020, ao ponto de pedir para não jogar mais pela seleção. Mas na resposta, usando o seu próprio perfil no Twitter, Mbappé disse que quando teve essa conversa com o presidente, não foi reclamado das simples críticas, mas sim do racismo que ele estava sofrendo e sentia que ninguém da federação estava fazendo algo para coibir. Em novembro de 2022, já no mês da Copa do Mundo, quando ele foi capa da Sports Illustrated, uma das revistas esportivas mais importantes do mundo, ele deu mais detalhes. Explicou que não queria jogar por pessoas que pensam que ele é um macaco, mas decidiu continuar para mostrar a essas pessoas que essa é a nova França. Mas esse papo não tem nada de novo por lá. Para entender por que eu digo que isso é uma herança dentro da seleção francesa, eu preciso explicar uma coisa. Depois do fim da Segunda Guerra, a França se tornou um dos países na Europa que mais recebem imigrantes. Na época, precisavam de mão de obra para reconstruir o país, que estava destruído, e a maioria dessas pessoas vieram das antigas colônias africanas e árabes, o que criou uma nova camada dentro da sociedade francesa. E essa nova diversidade se transformou na grande bandeira da seleção mais importante do futebol francês até a chegada dessa geração mais recente. Eu tô falando da campeã de 1998. Na época, parte dos franceses celebraram o talento do grupo formado por brancos, pretos e árabes, e como isso ajudou na primeira conquista do Mundial. Tanto que o grande craque era simplesmente Zinedine Yazid Zidane, um descendente de muçulmanos argelinos. Consegna il pallone d'oro a Zinedine Zidane. Mas assim como outros países europeus, parte da sociedade francesa nunca aceitou essa mistura,
na hora de representar o país no futebol. E essas pessoas têm seu espaço na política e também nos cargos mais altos da federação. Em 2011, um dos escândalos mais claros nesse sentido aconteceu quando um áudio vazado mostrou o treinador Laurent Blanc combinando com um dirigente um limite de jogadores negros na seleção. Com esse histórico, nesse ano, a tensão dentro da seleção parece estar vivendo um novo caos. São dezenas de lesões que tiraram vários jogadores importantes da Copa e a grande estrela do time parece que está completamente desconectada com o resto da federação. Isso porque, além da denúncia de racismo ignorada, ele ainda está numa briga por causa dos direitos de imagem, que para ele não são usados como deveriam. A verdade é que ele não quer que a federação use a cara dele para fazer propaganda, sendo que ele não confia em quem está lá. E ele não é o único. Há poucos meses do Mundial, a revista francesa SoFoot publicou uma edição inteira expondo o comportamento inadequado do presidente Noël Le Graët com funcionários da federação. Praticamente um padrão no futebol mundial, já que o último presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado justamente depois de uma reportagem que mostrava um assédio explícito a uma secretária. Poucos dias depois, o jornalista Romain Morinard revelou um problema ainda maior, que envolvia as crianças que treinavam em Clairefontaine, o centro de treinamento oficial da federação, como se fosse a Granja Comari no Brasil, numa denúncia muito parecida com a que nós falamos aqui mesmo, no documento Pelé sobre o Haiti. É nesse centro de treinamento, que fica perto de Paris, que a maioria dos jogadores da seleção deram seus primeiros passos, por serem crianças de um background muito parecido, filhos de imigrantes que moram nas periferias da maior cidade do país. Sim, o clima do vestiário, do hotel e até do centro de treinamento da seleção francesa tá um caos, e não é a primeira vez. Em outros mundiais, isso refletiu claramente no campo, com campanhas horríveis de grupos muito talentosos. Eu imagino que muitos dos comentários, principalmente num momento de competição como esse, vão ironizar essa situação. Mas a crise na seleção francesa pode até ter a ver com futebol, mas por lá, esse buraco é muito mais embaixo. Lily, Article 1 of the French Constitution. Let's take a look. It says France is an indivisible, secular, democratic and social republic that ensures the equality of all citizens before the law without a distinction of origin, race, or religion. Essentially, France likes to think about itself as a colorblind society. It's noble in theory, but often mocked by reality. One border, one nation, stop immigration! Esse é o Documento Peleja, um programa aqui do Peleja que investiga e mostra o lado do futebol que ninguém quer falar sobre, mas que todo mundo vê. Esse episódio faz parte de uma série de 3 lançados especialmente para a Copa do Mundo de 2022. Então, se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no Peleja para ficar sabendo dos outros e também de deixar o seu comentário. Até mais!